Bom, então vamos lá. Modelo de Dalton. Bom, baseado naquilo que foi apresentado, Dalton elaborou alguns postulados para tentar explicar a constituição da matéria, para tentar explicar basicamente do que a matéria é formada, para tentar explicar o átomo, mais especificamente, o que é que compõe um átomo, o que seria o átomo. Então, nesses postulados, Dalton colocou o seguinte: primeiro, toda a matéria é composta de partículas fundamentais, os átomos. Então, ele falou que toda a matéria é aquilo que antes a gente não se tinha uma ideia do que a matéria era feita, o que é que formava a matéria. Hoje já se sabe que ela é formada por átomos. Então, ele colocou isso daí. Segundo, os átomos são permanentes e indivisíveis. Eles não podem ser criados nem destruídos. Terceiro, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em todos os aspectos. Átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Os elementos são caracterizados por seus átomos. Isso aí foi o terceiro postulado de Dalton. A gente vai voltar nesses postulados depois para ver quais que são verdadeiros e quais que são falsos, tá bom? Ou quais que são acreditados ainda hoje, quais que hoje, de acordo com o que a gente tem, não faz assim muito sentido. Quarto postulado de Dalton. As transformações químicas consistem em uma combinação, separação ou rearranjo de átomos. E quinto, compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa de números inteiros e pequenos. Então, vamos ver aqui quais que são verdadeiros e quais que são falsos. E o porquê ser verdadeiro e ser falso. Bom, os verdadeiros, a gente tem o primeiro, o quarto e o quinto. O que é que dizem eles? E vamos ver por que eles são verdadeiros até hoje. Toda matéria é composta de partículas fundamentais, os átomos. Isso é verdadeiro. Todo mundo sabe que hoje a matéria, tudo que está aqui ao nosso redor, é composta por átomos. Então, isso até hoje é verdadeiro. Toda matéria é composta por átomos. Qual é o outro? O quarto. As transformações químicas consistem em uma combinação, separação ou rearranjo de átomos. É aquilo que a gente viu naquelas reações que a gente fez ali. As transformações químicas, lá aquela parte do ferro, por exemplo, com oxigênio, eu tenho ali um rearranjo de átomos. Eu tenho um átomo de ferro, eu tenho um átomo de oxigênio, se rearranjando para formar um outro composto. Então, a quarta também está correta. A quinta. Compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa de números inteiros e pequenos. Também está correto. Isso aqui é a lei de Proust, a lei que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, se a gente for voltar aqui um pouquinho na lei de Proust, está aqui a lei de Proust. Observe aqui que a gente tem esses elementos que estão reagindo em uma proporção fixa. Tá? Nesse caso aqui, do hidrogênio para o oxigênio, de 1 para 8. Então, isso daí também é verdadeiro. Agora, vamos ver por que o segundo e o terceiro são falsos. Segundo, os átomos são permanentes e indivisíveis. Eles não podem ser criados nem destruídos. Isso aí é falso. Hoje, com os estudos da química a nível, vamos colocar assim, radioativo, a gente consegue criar e consegue destruir elementos por um processo chamado de transmutação natural ou artificial. Então, isso daí está errado. E a terceira, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em todos os aspectos. Átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Os elementos são caracterizados por seus átomos. Por que isso daí é falso? Porque os átomos de um dado elemento químico, eles não são idênticos em todos os aspectos. E átomos de diferentes elementos, eles
não têm, normalmente, eles até podem ter diferentes propriedades, mas também se eu pegar átomos que estão lá localizados em determinada coluna da tabela periódica, eles podem ser de elementos diferentes e ter as mesmas propriedades químicas. E aí também com os estudos dos isótopos, isóbaros, isótons, percebeu-se que esse terceiro postulado aí de Dalton, ele é um postulado falso. Então os postulados verdadeiros são o 1, o 4 e o 5. Os falsos, o 2 e o 3. E Dalton também colocou que o peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. O que é que ele quer dizer com isso? Entenda como peso relativo a massa do átomo. Hoje a gente sabe que a massa atômica ela não diferencia os elementos. O que diferencia é o número atômico desse elemento. Aqui no átomo de Dalton, a coisa mais importante, aquilo que não pode esquecer, são as características desse átomo, que é o que geralmente mais cai nas questões, mais cai em prova. Tá bom? E quais são as características do átomo de Dalton? Primeiro, ele é maciço, ele é indivisível e indestrutível, ele é neutro, ele é esférico, ele é a menor parte da matéria, ele é rígido e ele é homogêneo. Esse átomo de Dalton ele foi apelidado como átomo da bola de bilhar, que é como se fosse uma bola de bilhar mesmo. Maciça, indivisível, a bola de bilhar é bastante complicado para se quebrar ela, né? Quase que indestrutível. É neutro, isso significa dizer que o átomo de Dalton não tem cargas, ele não tinha conhecimento sobre eletricidade, então o átomo de Dalton não tem cargas. Ele é esférico, tem um formato esférico, é a menor parte da matéria, é rígido, como se fosse uma bola de bilhar mesmo, e ele é homogêneo, ou seja, tem toda aquela massa distribuída de forma homogênea no átomo. Então, esse daqui é o átomo de Dalton. A outra coisa, Dalton, ele costumava representar os elementos químicos como esferas e colocava ali naquelas esferas algum tipo de símbolo para diferenciar um do outro. Como a gente está vendo aqui, ó, o hidrogênio tem essa esfera aqui e outra mais pequenininha no centro. O carbono já é todo preenchidozinho. Só que ele pecou também em muitos aspectos, tá? Mas aqui na questão da organização dos átomos, da representação dos átomos, ele não fazia muita distinção entre o que era átomo e o que era molécula. Ele acreditava que se eu pego um átomo de hidrogênio e coloco com um átomo de oxigênio, eu vou formar um átomo de água. Então ele não fazia muita distinção do que era átomo do que era molécula. Para ele era tudo átomo. Eu tenho um átomo formando outros átomos. Hoje a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A substância água líquida ela é formada por H2O, por substâncias formadas por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a molécula água é formada por esses átomos. Então, agora a gente já sabe a distinção entre molécula e a distinção entre átomo. Átomo é elemento isolado na natureza. Molécula é quando eu pego vários átomos, ou dois átomos, a partir de 2 átomos, juntos 2, eu passo a ter uma molécula. Isso aí tratando de uma ligação covalente. É claro que a gente ainda vai ver a ligação química, a gente vai ver a questão ali da ligação iônica. Mas o princípio é parecido, tá bom? Então, só relembrando aqui o átomo de Dalton, maciço, indivisível, neutro, esférico, menor parte da matéria, rígido e homogêneo. Essas são as características principais do átomo de Dalton.